Talvez agora mesmo, o espelho lhe devolva a imagem de um corpo que parece ter chegado ao fim da linha, como se cada centímetro revelasse uma história de tempo que não se move mais e, junto com ele, a autoestima encolhesse. Mas escute de perto. Dentro desses mesmos tecidos repousam células tronco-musculares e vasos que ainda sabem expandir. Eles aguardam, silenciosos, por um chamado que só quem viveu mais de 6 décadas pode reconhecer. Eu me lembro de Antônio, 67 anos, que entrou no consultório carregando o peso da frase "é tarde demais". O que ele não sabia, e talvez você também não, é que o pênis mantém uma reserva de músculos lisos e caminhos vasculares capazes de recriar espaço quando recebem o estímulo certo. Meu nome é doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Se você sente medo, vergonha ou essa sensação muda de fracasso silencioso, saiba, há sabotadores invisíveis agindo no escuro. E há também um método natural comprovado que conversa com a biologia madura. Um método que convida colágeno, elastina, vasos e nervos a despertarem. Nós vamos, passo a passo, desmascarar esses inimigos sutis, ativar o potencial de expansão que ainda vive nos seus tecidos e consolidar ganhos que não cabem apenas no corpo, mas na alma que carrega esse corpo. Recuperar centímetros de confiança, não somente de comprimento, é mais do que promessa. É possibilidade concreta quando o saber científico encontra a vontade de viver o toque, o prazer e a intimidade sem culpa. Respire fundo, deixe que essas palavras atravessem a couraça do ceticismo e perceba que a jornada que começa aqui parte direto do seu medo mais íntimo para um território novo de autoridade sobre si mesmo. Porque potência, aos 60 mais anos, não é miragem. É caminho, é prática, é reconexão contínua entre corpo e espírito. Desde cedo, muitos homens escutam que o tamanho do pênis é algo que se recebe e se aceita, como uma sentença imutável da genética. Mas essa ideia, repetida sem contestação, aprisiona. Ela bloqueia a curiosidade, afasta o cuidado e silencia o potencial oculto de regeneração que o corpo carrega. A verdade é outra, e ela começa na estrutura interna. Colágeno e elastina, 2 dos principais componentes do tecido peniano, ainda respondem, mesmo após os 60, a estímulos mecânicos sutis e contínuos. Há um princípio chamado Lei de Wolff. Ele afirma que o corpo se adapta às forças que recebe. Essa ideia, que antes parecia exclusiva aos ossos, hoje se expande aos tecidos moles, como o corpo cavernoso. Quando há pequenas microlesões positivas, estímulos calculados, sem dor, mas com regularidade, o tecido começa a se remodelar, cresce, expande. Não por mágica, mas por resposta fisiológica. Durante a noite, quando você dorme, o corpo ativa um fenômeno chamado oxigenação pulsátil peniana. É nesse momento que a angiogênese, a formação de novos vasos, pode ser despertada. Mas se esses pulsos forem interrompidos por estresse, má circulação ou queda hormonal, a resposta do corpo também enfraquece. Por isso, não se trata apenas de rigidez. O grande equívoco é confundir a falta de ereção forte com uma falha estrutural irreversível. Não é. Rigidez não significa rigidez eterna. Ela pode ser restaurada quando a base e os tecidos que sustentam a ereção recebem o estímulo certo. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Ela rompe com o fatalismo e devolve a você o direito de entender que o corpo ainda é adaptável, que existem caminhos seguros e naturais para estimular crescimento e função. Porque não se trata apenas de tamanho, trata-se de autonomia, de saber que dentro do que parecia limitado, existe sim espaço para reconstrução. Às vezes o que bloqueia seu corpo não é falta de desejo, nem ausência de hormônios. É algo que passa escondido, sorrateiro, no meio da madrugada. O nome disso é cortisol, e quando ele sobe fora de hora, tudo desanda. Enquanto o mundo dorme, há homens que permanecem acordados por dentro. Mesmo com os olhos fechados, a mente gira. Repassa preocupações, reabre feridas. E esse estado invisível de alerta silencioso faz algo brutal. Comprime os vasos da região pélvica, reduzindo o fluxo cavernoso em até 22%. Você pode não sentir dor, mas o corpo sente o aperto. A microvasoconstrição não é violenta, é sutil, mas constante. Ela reduz a oxigenação dos tecidos eréteis, sabota a regeneração noturna e cria uma espécie de sufocamento lento que impede o crescimento peniano e enfraquece a ereção com o tempo. A raiz desse processo não está apenas no corpo, está na cabeça, na ruminação mental, nos pensamentos que não param, nos medos não falados, no cansaço emocional que vira tensão física. Mas há formas reais de interromper esse ciclo.
Uma delas é simples, mas poderosa: a técnica das 4 exalações prolongadas. Inspirar pelo nariz de forma natural e soltar o ar lento 4 vezes seguidas. Isso ativa o nervo vago, reduz a pressão arterial em menos de 2 minutos e reprograma o sistema nervoso para o modo de recuperação. O método para crescimento peniano após os 60 anos é uma combinação cuidadosa de ciência, prática e respeito ao corpo maduro. Ele se baseia em princípios naturais que estimulam a regeneração dos tecidos e a expansão vascular, desafiando a ideia de que com a idade tudo está. Esse protocolo utiliza microtrações leves e controladas para ativar a remodelação da túnica albugínea, a camada que envolve os corpos cavernosos do pênis. A pressão adequada, entre 600 e 900 gramas, aplicada por cerca de 4 horas diárias, cria microlesões positivas que sinalizam ao corpo a necessidade de regeneração. A resposta não é imediata, mas gradual, sustentável, com progressos na ordem de 1 milímetro por semana, respeitando sempre os limites para evitar danos. Além disso, o método incorpora técnicas de liberação da fáscia pélvica, que muitas vezes se encontra encurtada e tensa, limitando a projeção externa do órgão. Com exercícios específicos de relaxamento e mobilização, é possível recuperar até centímetros escondidos, devolvendo fluxo, elasticidade e conforto. Outro ponto fundamental está no equilíbrio hormonal e neurovascular, com estímulos que promovem a produção de óxido nítrico, DHT, hormônio do crescimento, e fatores de crescimento vascular. Essas substâncias atuam para melhorar a oxigenação, espessura e vascularização do tecido, reforçando a saúde peniana e a capacidade de expansão. O método também valoriza o controle do estresse, um sabotador silencioso que, por meio do cortisol elevado, comprime os vasos e reduz o fluxo sanguíneo essencial para a função erétil. Técnicas respiratórias e práticas que regulam a neuroplasticidade erótica ajudam a reprogramar o sistema nervoso, ampliando a sensibilidade e o prazer. Na essência, esse método natural é uma jornada de resgate da autonomia, um caminho de pequenas ações diárias que reverberam em ganhos reais, não só no corpo, mas na mente e na alma. Um convite para redescobrir a potência que reside em cada etapa da vida, respeitando a maturidade e celebrando a renovação constante. O segredo está na combinação de estímulos que atuam em várias frentes, respeitando o corpo maduro e suas particularidades. A microtração, por exemplo, não é uma força bruta. Ela é suave, controlada, pensada para provocar uma resposta biológica natural. Ao aplicar essa leve pressão durante algumas horas ao dia, o tecido peniano entende que precisa se adaptar, se expandir, se fortalecer. Esse processo é parecido com o que acontece quando um atleta faz treinamento progressivo. O corpo responde crescendo, ficando mais resistente, mais capaz. Outro ponto essencial é a liberação da fáscia pélvica, que funciona como uma espécie de mangueira que pode estar dobrada ou apertada, impedindo o fluxo pleno e a projeção máxima do pênis. Com técnicas específicas de liberação miofacial, como o uso de uma bola de 7 centímetros para pressionar pontos gatilho, essa fáscia se relaxa, aumentando os centímetros reais de projeção. Parece simples, mas muitos homens nunca ouviram falar desse aspecto que, na prática, faz uma diferença. No campo hormonal, o método reconhece que testosterona sozinha não resolve tudo. O que importa é a combinação de óxido nítrico, DHT, hormônio do crescimento, e VEGF, que atuam em sinergia para melhorar a estrutura do tecido e a circulação. Por isso, estímulos naturais como sonecas curtas e o uso de certos suplementos, sempre com acompanhamento, são parte do protocolo, pois promovem a liberação dessas substâncias no momento certo, favorecendo o crescimento e a saúde do pênis. Não menos importante, o método incorpora práticas para controlar o estresse, porque o cortisol elevado atua como um freio invisível, apertando os vasos sanguíneos e sabotando o fluxo essencial para a ereção e crescimento. Técnicas respiratórias simples, porém poderosas, ajudam a baixar esse cortisol em poucos minutos, liberando o caminho para o fluxo sanguíneo. Por fim, a neuroplasticidade erótica entra como um elemento transformador. Através de exercícios de toque, feedback visual e estímulos sensoriais organizados, o cérebro passa a redesenhar o mapa da excitação. Isso aumenta a sensibilidade e a capacidade de resposta, restaurando uma conexão profunda entre mente, corpo e prazer. Em resumo, esse método não promete milagres, mas uma transformação real e respeitosa, baseada em ciência, cuidado e prática consciente.
Ele devolve controle, potência e autoestima, mostrando que o corpo pode surpreender, mesmo depois dos 60. É um convite para olhar para si mesmo com compaixão, coragem e a certeza de que é possível avançar, crescer e se reinventar. Quarteto de crescimento: NO, DHT, GH e GF. O corpo masculino após os 60 anos não é um terreno estéril, mas um ecossistema complexo, onde 4 elementos atuam como maestros para a renovação e fortalecimento da potência: o óxido nítrico, o dihidrotestosterona, o hormônio do crescimento e o fator de crescimento endotelial vascular. Cada um com seu papel, seu ritmo, sua importância. O óxido nítrico, ou NO, não é apenas uma sigla difícil, é o mensageiro químico que sinaliza para os vasos sanguíneos se abrirem, permitindo que o sangue inunde os corpos cavernosos e dê vida à ereção. Sem ele, a testosterona sozinha não tem força suficiente para gerar efeito. A testosterona por si só não é mágica. Ela precisa de um aliado que crie um ambiente adequado para agir. É aqui que o DHT entra em cena. Ele é a forma mais potente da testosterona, responsável por dar espessura e resistência à estrutura peniana. Mas essa conversão estratégica só acontece quando o corpo recebe estímulos adequados, como exercícios, alimentação e descanso. Não basta pensar em testosterona como solução isolada. O equilíbrio entre esses hormônios é o que faz a diferença real. O hormônio do crescimento, ou GH, surge em pulsos, especialmente após uma soneca leve de 20 minutos durante o dia. Essa janela breve, muitas vezes negligenciada, ativa a síntese de colágeno e a regeneração celular, elementos essenciais para manter a flexibilidade e elasticidade dos tecidos penianos. Por último, o VEGF, esse nome complicado que pode soar distante, é o adubo dos vasos sanguíneos. Ele é ativado por uma microhipóxia controlada, uma leve falta de oxigênio que provoca o organismo a produzir novos vasos e fortalecer os existentes. É como regar a terra seca, fazendo o solo mais fértil para o crescimento. O equilíbrio desse quarteto depende de estímulos certos, cuidados diários e uma rotina que respeite o tempo do corpo. Quando esses elementos atuam em harmonia, o terreno da potência se renova e a virilidade encontra um novo fôlego, sem pressa, mas com firmeza. A ciência comprova: é possível estimular a natureza do próprio corpo para superar o mito do declínio irreversível. O corpo aceita mudanças sutis, mudanças tão pequenas que quase passam despercebidas, mas que acumuladas somam centímetros de diferença. Essa é a essência da microtração fisiológica, um processo delicado que utiliza uma tração leve entre 600 e 900 gramas, aplicada por cerca de 4 horas diárias. Não é uma força agressiva, nem um esforço desesperado, mas um convite gentil para que os tecidos respondam e se adaptem, remodelando-se lentamente. O segredo está na remodelação gradual da túnica albugínea, a camada fibrosa que envolve os corpos cavernosos. Sem riscos de fibrose, esse tecido pode ser levado a esticar, ganhando espaço e flexibilidade. A estratégia não é forçar, mas respeitar o ritmo do corpo. Por isso, a tração é intercalada: 15 minutos de descanso, seguidos por 45 minutos de estímulo. Essa pausa ativa permite a recuperação tecidual, um verdadeiro ciclo de desgaste e reparo que fortalece ao invés de prejudicar. É uma meta paciente, mas realista: crescer em torno de 1 milímetro por semana. 1 milímetro que carrega esperança e confiança. Um progresso medido não na pressa, mas na constância, que respeita o tempo do corpo e das células. A tração se torna um ritual, um gesto repetido com disciplina e amor próprio, que aos poucos transforma a percepção do corpo e a conexão consigo mesmo. O corpo responde a esse estímulo com renovação, não por mágica, mas pela capacidade intrínseca de adaptação, pelo poder natural de se fortalecer diante de desafios, mesmo em uma idade onde tantos dizem que tudo está perdido. Essa microtração fisiológica não é apenas um método, é um caminho para resgatar o controle, um passo silencioso e firme rumo à recuperação da própria virilidade. Muitas vezes, o que limita a projeção e a sensação de tamanho não está apenas no tecido visível, mas na fáscia pélvica, aquela estrutura que envolve e sustenta os órgãos, músculos e vasos na região. O encurtamento da fáscia de Buck, por exemplo, pode roubar até 1,3 centímetros da projeção externa do pênis, como se uma dobra invisível estivesse escondendo parte do que você ainda pode. Liberar essa tensão é fundamental. Usar uma bola de cerca de 7 centímetros para liberar a miofacia, pressionando pontos gatilho por 90 segundos, traz um alívio profundo e quase imediato.
Esse toque suave, porém firme, relaxa o músculo isquiocavernoso, responsável por aumentar a pressão dentro dos corpos cavernosos durante a ereção, potencializando a firmeza e o volume. Imagine uma mangueira dobrada, pela qual a água corre com dificuldade. Só quando esse vinco desaparece, o fluxo volta a ser pleno. Assim é com a fáscia e os músculos pélvicos. Libertar essa região permite que o sangue flua sem restrições, ampliando a sensação de preenchimento e força. É um processo que resgata centímetros escondidos, trazendo para fora o potencial que parecia perdido. A fáscia pélvica guarda segredos do corpo que a maioria ignora, mas que podem ser revelados com cuidado e atenção. Liberá-la é como abrir uma porta para uma nova sensação de liberdade corporal, de um vigor que estava ali o tempo todo, esperando para ser despertado. Esse despertar é uma conexão profunda com o próprio corpo, um convite para sentir, para renovar e para afirmar a própria potência com dignidade e respeito. O corpo é sábio e o cérebro, mais do que você imagina, é um aliado poderoso nessa jornada de redescoberta. O córtex somatosensorial, que mapeia as sensações do corpo, é capaz de se remodelar, de se expandir, de se ajustar, mesmo depois dos 60 anos. Essa neuroplasticidade erótica é o que abre caminho para resgatar a intensidade do prazer e a conexão íntima que parecem ter diminuído com o corpo é sábio. De treino sensorial dedicado, o cérebro começa a redesenhar esses mapas, ampliando a resposta a estímulos que antes pareciam apagados ou distantes. A prática contínua de exercícios que combinam feedback visual e toque sequenciado desperta essa transformação, como um maestro que guia uma orquestra interna a tocar uma nova melodia, mais viva e intensa. Dopamina, o neurotransmissor do prazer, atua em duas frentes: a dopamina antecipatória, que cria desejo e expectativa, e a dopamina de recompensa, que confirma o prazer sentido. Ajustar o timing desses estímulos é fundamental para que o corpo e a mente se alinhem, restaurando o ciclo natural do desejo e do prazer, que muitas vezes fica embotado com o tempo e hábitos inadequados. Quando o cérebro se acostuma a estímulos rápidos e repetitivos, como a pornografia em loop, a curva de excitação real pode ficar achatada, diminuindo a sensibilidade e a resposta emocional verdadeira. Essa neuroplasticidade invertida é um desafio que muitos enfrentam sem perceber, mas que pode ser revertido com paciência e treino dedicado, reacendendo o fogo da vida íntima com autenticidade e presença. Esse processo é, antes de tudo, um reencontro consigo mesmo, uma viagem interna que revela a profundidade do prazer humano, onde mente e corpo se comunicam com clareza e emoção. A neuroplasticidade erótica é um convite para redescobrir a potência que nunca se perdeu, apenas estava adormecida, esperando pelo seu toque consciente para despertar. Ciclo 1248 – Consolidação dos ganhos. Depois de percorrer todo esse caminho, o corpo precisa de momentos específicos para fixar cada avanço, como um solo de música que precisa de pausas para criar sua beleza. O ciclo 1248 é essa cadência que conecta corpo, mente e hormônios em um ritmo harmônico para consolidar a renovação do peito. 12 horas de janela anabólica pós-sono profundo funcionam como uma oficina silenciosa, onde a síntese de colágeno acontece. É nesse período que o corpo trabalha na reconstrução das fibras que dão firmeza e elasticidade, fortalecendo a estrutura que sustenta a expansão e o crescimento. 4 minutos dedicados à vasodilatação térmica antes da tração, como um prelúdio quente que prepara os tecidos para receber a pressão suave do método, abrindo os vasos e facilitando a circulação. Essa prática ativa um fluxo sanguíneo mais pleno, fundamental para o processo de remodelação. 8 gramas de citrulina malato fracionados entram em cena como o combustível que impulsiona o pico de óxido nítrico, alcançado em 90 minutos. Essa combinação cria um ambiente bioquímico propício para a angiogênese, o crescimento dos vasos que sustentam cada centímetro conquistado. No fim, o ritual diário, mesmo que pequeno, é o que engrena o sistema neurohormonal da recompensa, criando uma espiral de vitórias que fortalece a motivação e o compromisso. Essa constância, mais do que a intensidade, é o segredo para transformar a esperança em resultados palpáveis, devolvendo a confiança perdida e celebrando cada conquista na jornada de redescoberta do próprio corpo. Atravessar o medo de ser menos homem é uma travessia que toca a alma e o corpo, um convite para retomar o domínio sobre si mesmo que parecia perdido.
Essa jornada não fala apenas de centímetros ganhos, mas de uma confiança que brota do interior, que se espalha por cada gesto, por cada olhar, pela própria presença no mundo. Estudos revelam uma melhora média de 1,8 centímetros em 12 semanas usando esse protocolo combinado. Um dado que traz uma evidência sólida, mas que, na verdade, é só a superfície da transformação verdadeira. O que realmente importa está além da régua, no impacto invisível que essa renovação física tem sobre a autoestima, sobre o prazer, sobre o reencontro com a própria virilidade. Medir o progresso não precisa ser feito só em números, mas na qualidade da relação consigo mesmo, no espelho que reflete não apenas um corpo renovado, mas um homem que escolheu agir, que recusou ser refém dos mitos que o envelhecimento impõe. A decisão agora é interna. Seguir como protagonista da própria história ou continuar prisioneiro das falsas limitações que a dúvida e o medo criaram. Essa escolha é sua, e ela é o primeiro passo para uma vida onde o prazer, a potência e a vitalidade coexistem com a sabedoria dos anos, com a paz de quem sabe que a verdadeira força está em se conhecer, se cuidar e se reinventar todos os dias.